Paz, irmã Lucilene. A paz, Andréia. Paz, amadas. A paz, Thaís. Como é que vocês estão? Uma tarde abençoada. Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês nessa tarde. Muito bom mesmo. Eu estou muito feliz nessa tarde. Que benção, Andréia. A gente profetizou, olha Deus fazendo aí, né? Olha Deus fazendo. A gente é assim, a gente profetiza e Deus faz. Né? A conexão aqui tá meia... Não tá meia cristã, não. Mas eu creio que o Senhor, Ele vai fazer, amém? Eu tô aqui hoje no trabalho, né? O pastor Marcos ligou para mim falando, pastora Seninha, não vou conseguir hoje fazer, você pode fazer aí? Sim, porque é um prazer estar aqui com vocês sempre. Oi, Alice! Que coisa boa, Alice. Você tá bem, Alice? Coisa boa. Que coisa boa estar aqui com vocês. Só um minutinho, que tem pessoas perguntando aqui aonde é que consegue assistir. Eu tô aqui mostrando, indicando as pessoas. Chame aí os vizinhos, as amigas, né? Chama, porque hoje vai ser bênção. Hoje vai ser bênção. Ai, que bom, Alice, que bom. Pastora Janice, a senhora está bem? Pastora Janice, meu amorzinho. Mara é uma benção. Mara está com a gente o tempo todo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Uma tarde gostosa dessa, né? De quase final de inverno. Um tempinho maravilhoso. Eu não sei como é que estão aí no estado, vocês que estão fora do Rio de Janeiro, né? Aqui em Nova Iguaçu, estou em Nilópolis, estou na secretaria do colégio. Tá um tempo bem gostoso, né? Um friozinho gostoso, bom pra gente bater um papo, falar sobre promessas. Hoje nós vamos falar sobre promessas, né? Quantas de nós não recebemos uma promessa? Quantos de nós não recebemos uma palavra? E aí às vezes vem as tribulações, aí vem as lutas, e aí a gente esquece, né? A gente esquece das promessas e acabamos nos entrando, às vezes, num período de hibernação, de se esconder, e esquecemos do que Deus tem para nós, né? Esquecemos do que Deus tem para nós, porque quantos de nós lá atrás não recebemos uma palavra de Deus falando: filho, filha, eu sou contigo, filho, filha, eu tenho tanto para você, filho, filha, você vai ser isso, filho, filha, você vai conquistar. E aí o que acontece? A gente acaba se esquecendo dessa promessa. A gente acaba se esquecendo que Deus não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Então eu quero dizer para você nessa tarde, esse friozinho gostoso, né, nesse tempo, finalzinho de inverno, né, agosto já está apontando já daqui a pouco já para primavera, que é um novo tempo, né? Eu quero dizer para você
que o Senhor não se esqueceu de você, o Senhor não voltou atrás nas promessas que Ele te fez. E se você hoje está se sentindo triste, angustiado, se essa tarde é uma tarde de friozinho, não só o friozinho que sentimos, né, na pele, mas sim aquele frio de angústia, de tristeza, de solidão, se hoje você está enxergando tudo cinza na tua vida, eu quero falar para você uma coisa. Eu quero falar para você que a primavera de Deus vai chegar na sua vida. A primavera de Deus, ela vai chegar sim na sua vida, porque existe uma palavra inicial. Amém? E essa palavra inicial, oh meu Deus, que Deus prometeu, ainda que aos teus olhos seja impossível, a Bíblia diz que para o Senhor nada é impossível. Deus chama as coisas loucas, as coisas fracas, para confundir os fortes, os sábios. Se você está se sentindo hoje, sabe, entristecido, se você está se sentindo hoje enfraquecido, eu quero dizer para você que Deus ele vai usar você do jeito que você está. Deus vai concluir na sua vida o que Ele prometeu do jeito que você está. Ele vai fazer do jeito que você é. Ah, pastora, mas eu estou muito angustiada, eu estou muito triste. Mas existe uma promessa. E promessa é assim. Promessa, as promessas de Deus não voltam atrás. Hoje a gente vai ler Gênesis 12. Algo fantástico. Algo tremendo que Deus prometeu a Abraão em Gênesis 12. E por causa dessa promessa de Abraão, nós fomos atingidos dentro dessa promessa. Eu quero dizer para você que se Deus tem uma promessa para você, eu quero dizer para você o seguinte, tá, irmãs, irmãos, se tiver algum irmão aí, né, que a gente fala irmãs, mas se tiver algum irmão aí, me perdoe. Então, irmãos, se Deus tem uma promessa para você, ainda que você morra, ainda que o seu tempo acabe, ainda que você não consiga enxergar toda a promessa se concretizar, ela vai se cumprir na sua geração. Sabe por quê? Porque promessa ela é assim, Deus ele cumpre. Ele cumpre ainda que você não veja. Eu lembro de certa vez um senhor com bastante idade, né? Ele tinha, eu não me lembro, não sei se era 70, alguma coisa. Ele estava em fase terminal, ele estava acometido de câncer, estava em fase terminal, e eu amava muito aquele homem, ele me amava muito também, e ele tinha uma preocupação muito grande com a família dele, e ele queria muito que ele e a casa dele servisse ao Senhor. E eu falei para ele, naquele mês que ele faleceu, eu falei para ele, meu amigo, eu chamava ele de meu meninão, deixa eu te falar uma coisa, não devemos nos preocupar com amanhã, porque se Deus ele tem uma promessa para nossas vidas, a gente pode morrer, a gente pode ir para o céu tranquilo, a gente pode descansar no Senhor tranquilo, porque as promessas de Deus elas são assim, elas se cumprem, mesmo quando a gente se vai. E eu falei, mesmo que o Senhor não esteja aqui para ver seus filhos, seus netos, seus genros, seus bisnetos, eles vão servir ao Senhor. Promessa é isso. Promessa é isso. Se Deus te prometeu, você tem que acreditar, ainda que tudo pareça que não vai acontecer. Sabe o que nos prende? Sabe o que nos retém de receber ou de conquistar alguma coisa? São os nossos olhos, tá? Os nossos olhos, eles fazem isso com a gente. Os nossos olhos, eles fazem com que nós
Como é que eu vou falar para você? Que nós vejamos, tá? E que nós fiquemos desanimados. Por quê? Porque os nossos olhos, eles veem o natural. A pastora Janice, na Vigília dos Jovens, ela falou sobre a águia. Eu também já tinha lido a respeito disso no livro do Jorge Linhares, chamado Águia ou Galinha. Esse livro é fantástico. Ele pergunta: o que você quer ser, águia ou galinha? E ele fala a respeito da águia, do olhar da águia. A águia olha além, né? A visão dela é fantástica. Os nossos olhos, eles são limitados porque eles veem aquilo que é. Mas os olhos de Deus não são como os nossos. Por isso nós precisamos falar: Senhor, eu quero olhar com os olhos da fé. E uma coisa que eu falo: fé é uma atitude. Eu decido ter fé. Eu decido acreditar. Eu vou acreditar. Se eu não acredito, eu não vou conquistar. E se eu quiser antecipar a minha bênção, eu vou trazer problemas para mim. E não vou desfrutar da bênção porque eu antecipei. Porque a bênção, gente, presta atenção, bênção, promessa, ela tem a data de início. Deus faz uma promessa, mas a conquista dessa promessa tem uma data. É como se você fizesse uma inscrição de um curso e você quer muito fazer aquele curso, mas aquele curso vai começar daqui a 2 meses. Assim, a promessa, ela tem o tempo certo dela. Porque se ela vier antes, você vai deixar de desfrutar, e em vez de ser bênção, não vai ser bênção. Então não tente antecipar a bênção. Espera confiantemente no Senhor. Você pensa que Deus dorme? Deus não dorme, Ele está acordadinho olhando para você. Ele está olhando exatamente o que a Penélope, o que a Ana Lúcia, o que a Mara, o que a Thaís, o que a pastora Janice, o que a Lucilene está querendo. Ele sabe exatamente como está o seu coração. E aí você fala: Senhor, parece que o Senhor não está me vendo, parece que o Senhor não está me ouvindo. Sim, Ele está te ouvindo, Ele está te ouvindo, Andréia. Então vamos abrir em Gênesis 12, capítulo 1, diz assim, ó: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e o amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos, quero que vocês entendam. Se você tem algo para sublinhar, sublinhe na sua Bíblia: todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4 diz assim, ó: Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Preste atenção que eu vou falar com vocês. Quando Deus faz uma promessa para Abraão, ele nem era Abraão, ele era Abrão. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Entenda que parente, que família é a nossa base. A família de Abraão, né, estava ali naquelas terras. Com certeza aquelas terras tinham pertencido aos seus avós, bisavós. Era uma terra que tinha uma herança, era uma terra que tinha a família, para você ver, né? Ló estava lá. Ló, que foi com ele, era seu sobrinho. Então lá estavam os irmãos de Abraão. E ele já tinha uma idade, 75 anos, quando ele saiu daquele lugar. Mas ele recebeu uma palavra. Qual foi essa palavra que ele recebeu? Sai da tua terra, que eu vou te mandar para um lugar, Abraão. Abraão, eu vou te mandar para um lugar e você vai se tornar um grande povo.
seu nome vai ser famoso. E os povos, olha só, todos os povos da terra serão abençoados por tua causa. Essa foi a promessa inicial. Aí você pensa, mas Abrão, ele né, mais tarde ele se torna Abraão, acontece tantas coisas, ele sai dali da terra dele, ele vai, né, acaba indo para o lugar, Deus fala que ele tem que se afastar de Ló, e ele fala, Ló, escolhe meu filho para onde você quer ir. Ló escolhe para uma terra maravilhosa, e ele mandou Ló. Ele tinha tanta confiança em Deus que ele não escolheu, ele mandou o sobrinho escolher a terra, e o sobrinho foi. E sabe o que acontece? Ele obedece a palavra de Deus e vai para o outro lado. Lá, tantas coisas acontecem na vida de Abraão, e parte da promessa acontece na vida dele. O sonho dele de ser pai, porque naquela época era assim uma vergonha para a mulher se ela não pudesse gerar filhos, e muito menos filhos homens. Ela, além de gerar, ela gera um menino, Isaac. E Abraão ali foi abençoado com o seu filho da promessa. Por que filho da promessa? Porque ele, no meio do caminho, obedeceu a sua mulher, né? Ela falou, tá demorando muito, e quis dar um jeitinho. A gente não dá jeitinho em promessa. Se Deus prometeu e não cumpriu, acalma teu coração. Acalma teu coração. Marieta, boa tarde. Acalma teu coração. Penélope, acalma teu coração. Andréia, Thaís, vamos acalmar o coração. E aí eu quero falar para vocês que Sarai, no caso, ela não acalmou o coração, e Abraão teve um filho que era fora da promessa, e aquele filho foi para outro lado e gerou problemas, e até hoje, né, o povo que saiu de Ismael, né, era um povo que deu um pouco de trabalho para o povo de Israel. Então vamos lá, porque é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu quero falar da promessa e não fora da promessa. Então eu quero dizer para você o seguinte, que Deus fez Abraão gerar Isaac com Sara. Isaac se casa e gera seus filhos, né? Esaú e Jacó. Jacó gera tantos outros filhos e gera José. José, que estava ali fazendo parte também daquela promessa ali, que tinha um chamado, que tinha um sonho. José, ele é perseguido, ele sofre, ele é jogado na cova, os irmãos queriam matar, não teve coragem, é vendido como escravo. Lá como escravo ele prospera, e lá ele prosperando, Satanás armou uma cilada através da mulher do seu senhor, e aí ele vai e cria uma situação inusitada, né? Ali naquela situação ali que acontece ali no meio dessa situação daquela casa, ele é preso, e aí ele é preso, e aí Deus abençoa a ponto dele chegar governador. Quando ele se torna governador, né, tem um tempo, e depois gera na terra do seu pai, né, dos seus irmãos, uma grande seca, uma grande fome, onde os irmãos vão para o Egito, e ali encontra José. José, por sua vez, não amaldiçoa seus irmãos. José não despreza seus irmãos, mas ajuda os seus irmãos, e o povo de Deus, os hebreus, começa a crescer ali naquela terra, no Egito. José morre, a geração de José continua, mas a geração de José veio da onde? Por que essa geração de José é tão abençoada? Porque a geração de José veio da onde? Lá da promessa inicial. Todos os povos. E aí os hebreus crescem de maneira no Egito, passam-se muito tempo. O faraó
que nem não ouviu falar, né? Não teve conhecimento, não teve vivência com José, porque se passaram muitos anos. Olha que aquele povo está crescendo, e ele vira e fala assim, se preocupa, Satanás coloca no coração dele aquele medo. Os hebreus vão crescer, os hebreus vão se revoltar e vão tomar o nosso trono. E aí ele decide matar os meninos, decide caçar todos os meninos até 3 anos, mandar os soldados entrar, assassinar essas crianças. E aí, dali, da casa de Levi, tá? Da casa de Levi, nasce Moisés, que passa por tantas situações inusitadas para que ele se tornasse o quê? O libertador daquele povo. Olha só, amados, pastora, onde a senhora quer chegar? Eu quero chegar lá na promessa inicial, tá? E aí, daquele povo ali, sai Josué, aquele povo ali, aquele povo que é a herança de Abraão, conquista a terra prometida, que também não foi fácil, mas havia uma promessa. Mas eu quero dizer para você que eu e você, da terra prometida até eu e você, hoje, fazemos parte dessa promessa. Deus prometeu para Abraão que todos os povos, todos os povos, gente, presta atenção, que coisa maravilhosa, todos os povos conheceria Abraão e seria abençoado por causa de Abraão. Então, amados, se Deus tem uma promessa para a tua vida, faça igual a Abraão. Abraão creu. Já tinha idade, tinha 75 anos, não era mais moço. Abraão não viu, tá, o casamento do seu neto. Abraão não participou da história de José. Abraão não participou da história de Moisés, não entrou na terra prometida com Josué e não vive hoje junto conosco. Mas ele acreditou na promessa que Deus fez para ele e ele largou tudo. Eu quero dizer para você que se você está triste aí na sua casa e se você tem uma promessa inicial, se Deus te fez uma promessa, eu quero falar para você que ela vai acontecer. Mas ela vai acontecer mesmo, porque a Bíblia falou assim, olha o que a Bíblia fala, farei de você um grande povo e o abençoarei. Ele era mas a sua esposa, e aí nasce Isaac, e daí começa um grande povo. Esse povo se tornou o povo de Deus, um povo abençoado, um povo que tomou a posse de uma terra que manava leite e mel. Deus te fez uma promessa e essa promessa parece demais para você, porque para Abraão ele poderia falar, essa promessa é demais para mim, é muita coisa para mim. Mas eu quero falar para você que é tua promessa. E ainda que você acha que você tem pouco tempo de vida, que você não vai concluir toda ela, eu quero falar para você que a tua geração vai concluir. Eu quero falar para você que a tua casa vai concluir. Se você declara que você e sua casa servirá ao Senhor, porque ele tem essa promessa, se você tomar posse dessa promessa, ela é sua casa vai servir ao Senhor. Se ele te prometeu alguma coisa que você fala assim, quero contar um testemunho para vocês que aconteceu na minha vida, tá? Em 2002, foi um missionário lá na igreja e no final do culto eu fui levar água para ele. Ele falou assim para mim: você faz faculdade? E eu pensei, meu Deus, coitado dele achar isso de mim, tão pobre, como é que eu vou fazer uma faculdade? E ele falou assim:
Porque eu vejo você com vestido preto. Esse homem era um ex-mendigo, tá, gente? Deus fez uma obra tremenda. Ele é um homem muito, muito, muito usado por Deus. Eu vejo você com uma roupa preta, com uma faixa roxa. Eu vejo na tua mão um livro, um dicionário, e na outra uma Bíblia. E aqui uma faixa escrita, formada. Eu agradeci, mas eu fiz igual Sara, eu não fiz igual Abraão, não, eu ri. Eu ri da situação, falei, como? Só um milagre. Mas se Deus faz uma promessa, ele vem também, junto da promessa vem um milagre. Irmãos, junto com a promessa vem um milagre. E aí, amados, o que acontece? Em 2009, faço o Enem. Passo. 2008, finalzinho de 2008, fiz o Enem, meio do ano, não me lembro mais. Passo. Me inscrevo no ProUni. Passo. 100% bolsa numa das melhores faculdades da época. E qual foi o curso? Letras. Fiz o curso. Eu amava minha faculdade. Amava. Eu amo aquela faculdade. Amo. Até hoje eu amo aquela faculdade. E me formei. Muitas coisas aconteceram. Nisso, tá? De 2001, 2002, aconteceram muitas coisas. E eu sempre fui muito obediente ao Senhor, tá? No dia da minha ordenação a pastora, em 2016, 10 de janeiro de 2016, de manhã, o Senhor me traz à memória a lembrança daquela situação, daquela cena. E ele estava se cumprindo naquele dia a outra mão. Aquele homem não tinha tanto conhecimento, né? Porque, e aí, para testificar, ele falou que a minha faixa seria roxa, né? Lilás. E a faixa, quem faz letras, é exatamente dessa cor. E aí o Senhor falou, hoje eu estou cumprindo o restante da promessa, porque numa mão você tem um dicionário, na outra mão você tem a palavra. E eu fui ordenada uma pastora. Fora outras promessas que o Senhor tem, e tem promessas que ainda nem aconteceram. Deus, ele faz uma promessa para você, não importa o tempo. Quando eu me converti, eu falei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu olhava para minha mãe bebia, minha mãe não queria saber de crente, estava desviada. E eu acreditei que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. Os meus olhos às vezes olhavam e falavam assim, eu falava assim para o Senhor, Senhor, nem que se for na hora da morte, no último suspiro, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu não deixo nenhuma unha para Satanás. Sabe o que aconteceu, querido e querida? Sabe o que aconteceu, amados? Hoje a minha mãe, no início da quarentena, minha mãe se converte, volta para Cristo. Toda quinta-feira eu tenho que ir lá fazer culto e ela fica profetizando que nós vamos abrir uma igreja lá no bairro dela, lá no interior de Nova Iguaçu. Olha que bênção. Olha, os seus olhos hoje estão olhando e talvez está fazendo você rir da tua promessa. Sabe por quê? Porque os nossos olhos, eles nos enganam. Ele é limitado. Nossos olhos são tão limitados que se a nossa glicose subir de uma maneira sobrenatural, você fica cego. Nossos olhos são tão limitados que se você tiver um glaucoma, você fica cego. Mas os olhos da fé, amados, Satanás, glaucoma, nada pode tirar a tua visão. A tua visão precisa estar na promessa inicial. Lá na promessa inicial, muitas coisas vão acontecer no decorrer. Muitos caminhos você vai andar. Muitos caminhos. Caminhos com pedras. Caminhos com tempestades. Caminhos com buracos. Muita gente vai te acusar e vai falar assim...
Isso não é para você. Mas você vai fazer assim, ó, eu não vou ouvir. Não vou ouvir. Sabe por quê? Quem você tem que ouvir foi lá, a promessa inicial que o Senhor te fez. O Senhor prometeu que você vai ser um pastor, uma pastora. O Senhor te prometeu isso. E você fala, eu sou gago, eu sou tímida, eu também sou tímida. Sou muito tímida. Mas se o Senhor prometeu, Ele faz. Se o Senhor prometeu, Ele faz, Ele cumpre. O Senhor prometeu que você vai ser um grande empresário, uma grande empresária, e você olha assim para o seu bolso, você não tem hoje no seu bolso nem R$1 para comprar ali uma torrada. Então você vai crer a si mesmo. E você vai profetizar. Eu vou ser, eu vou ter. Começa a se preparar. Pastora, como é que eu me preparo para ser um grande pastor, uma grande pastora? Primeiro, não se afaste dos caminhos do Senhor jamais. Ainda que venha o vento, ainda que venha a tempestade, jamais se afaste dos caminhos do Senhor. Se aproxima do seu pastor, da sua pastora, dos seus líderes. Leia a Bíblia. Você vai ser pastor? Como você vai ser pastor sem ler a Bíblia? Faça seminários. Busca o Senhor dia e noite. Jejua, ora. Ame as pessoas acima de tudo. Seja fiel na casa do Senhor. Limpe a casa do Senhor. Organize a casa do Senhor. Porque se você vai ser um pastor, você vai ser um sacerdote. E um sacerdote cuida das coisas do Senhor. Então cuide das coisas do Senhor. O Senhor te prometeu que vai ser um grande empresário? Estude. Faça cursos. Seja dizimista fiel. Sabe por quê? Porque quando você é dizimista fiel, você já começa a repreender o devorador agora quando você tem pouco ou não tem nada. Sabe por quê? Porque quando você tiver muito, o devorador não vai ter brechinha para entrar no teu negócio. Separe tempo para o Senhor. Porque se você vai ser um empresário, você não pode esquecer também das coisas do Senhor. Então, amados, eu quero dizer para você isso. Faça aquilo que o Senhor te prometeu. Ele te prometeu uma coisa, então faça as coisas cooperar. Não venha antecipar o tempo de Deus na tua vida, mas se prepara. Se prepara, porque esses homens de Deus, eles se prepararam. Eles se prepararam como? Eles não foram de qualquer maneira, eles oravam, eles jejuavam, eles buscavam e priorizavam a Deus. Abraão, ele priorizou tanto a Deus. Abraão, gente, meu Deus, que exemplo. Ele priorizava tanto a Deus, que quando ele tinha o filho da promessa em suas mãos, um menino, lindo filho de Abraão, porque filho para o pai é a coisa mais linda, é o tesouro mais precioso. E aí ele pega aquele filho que ele ama, o Senhor fala, eu quero que você sacrifique o teu filho. Ele priorizou tanto Deus que ele obedeceu. Você não pensa que ele obedeceu com alegria, não. Doeu. Ai, irmã, quando Deus te pede um Isaac, meu irmão, quando Deus te pede um Isaac, dói, às vezes dói você abrir mão do seu pecado, às vezes dói você abrir mão de alguma coisa, às vezes dói. E ele levou o seu filho, porque ele priorizava a Deus. Quando você prioriza a Deus, ele não te desampara. Ele não desamparou Abraão. Ele só falava, filho, Deus proverá. Pai, cadê o cordeiro? Pai, cadê o cordeiro? Pai, cadê o cordeiro? E ele, Deus proverá, meu filho. Isso esse Deus proverá é você, é colocar todas as suas expectativas no Senhor. E aí quando ele foi matar
o seu filho, quando ele foi sacrificar o seu filho, estava lá o cordeiro. Deus vai providenciar para você um cordeiro. Prioriza o Senhor na tua vida. Prioriza Ele na tua vida hoje. Você tem uma promessa? Tem. Eu tenho ainda promessas. Um monte. Eu acredito em todas elas. Ainda que as pessoas falem para mim, você não vai conseguir. E sua saúde é muito frágil, você não vai conseguir. E você é isso, você não vai conseguir. Quando eu estava namorando o Abraão, né, a gente vai fazer agora 13 anos que somos namorados, né? A gente tem 9 anos de casados e 13 anos que somos namorados, e acho que uns 18 ou 20 anos que somos amigos. Então, o que acontece? As pessoas falavam assim, casa no civil. Casa no civil. Você não tem dinheiro, você não tem ninguém que te ajude. Irmãs, a minha aliança foi uma das alianças mais caras. Irmãs, irmãos, o meu vestido foi o mais caro da loja. Meu casamento foi lindo. Minha casa, Deus honrou de uma maneira que eu casei com tudo que tinha direito. As pessoas vão olhar para você e vai falar assim, como é que você vai abrir sua empresa? Como é que você vai gerar filho? Você não é estéril? Tem alguém, se tiver alguém estéril aí, entenda que se Deus te prometer um filho, Ele vai te dar. Até se você não tiver trompas, o Senhor vai fazer as trompas crescerem para você dar, porque Deus ele abre caminho onde não tem. Ele abriu o mar. Deus, Ele tem solução para os teus problemas, sim. Prioriza Deus. Prioriza. Porque eu tenho certeza que Ele vai fazer. E foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu com Abraão. Foi assim que aconteceu com Isaac. Foi assim que aconteceu com Jacó. Foi assim que aconteceu com José. Foi assim que aconteceu com Moisés. Moisés tinha uma família. E ele abriu mão de ser uma pessoa, né, comum, pai de família comum, para ser um libertador e viver no deserto com um povo. E reclamava o tempo todo no ouvido dele. E assim foi Josué, e assim foi as gerações que foram crescendo. Assim era Jesus, Ele priorizava sempre o reino. Assim foram os apóstolos, assim somos nós. É assim que precisamos ser, priorizar. Se você quer ver a promessa acontecer na tua vida, então você prioriza Deus. Seja obediente à palavra. A Bíblia diz, tá? A palavra diz que aqueles que amam a Cristo são aqueles que obedecem e fazem a vontade do Pai. Então, prioriza a vontade do Pai na tua vida. Prioriza a vontade do Pai. Porque o Senhor, Ele é fiel e justo. Ele faz uma promessa, não é para te segurar, não. Ele faz uma promessa porque Ele te ama. Ele te fez essa promessa porque Ele te ama. Se Ele te ama, pode ter certeza. Pode ter certeza que Ele não vai te deixar faltar. E outra coisa, Deus não é homem para que minta. E não é filho do homem para que se arrependa. Irmã, irmão, o Senhor, Ele não vai deixar de realizar coisas lindas na sua vida. Você acha mesmo, você sendo um filho fiel, um filho que o ama, um filho que não deixa Ele por nada, um filho que prioriza Deus, um filho que não abre mão, você acha mesmo que Ele vai te desamparar? Alegra teu coração nessa tarde de inverno, que você vai sentir a primavera nascendo aí no seu coração nessa tarde. Receba essa palavra nessa tarde como um combustível para a tua fogueirinha que hoje estava quase apagando.
você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver o que Deus vai realizar na tua vida esses dias. E ainda nós iremos cantar muito o hino da vitória. Sabe, quando as promessas se cumprem, você fica assim, nossa, Deus fez essa promessa. Quem diria que um dia eu estaria desfrutando disso aqui? Quem diria? Quem diria que a menina pobre da Palhada ia ser uma mulher pós-graduada, estudada, uma pastora que ama as suas ovelhas, que ama a casa de Deus, que está aqui fazendo uma live, a menina tímida que não segurava nem no microfone. Quando eu ia apresentar o Ministério Infantil, eu largava o microfone, eu não quero. E Deus me honrou. Ele fez a promessa e Ele me honrou. Ele me presenteou você. Ele me presenteou vocês que fazem parte do nosso rebanho, que nós amamos cuidar, que eu tenho prazer de largar tudo e ouvir vocês. Sabe? Quero dizer para você que ainda que a tua árvore foi cortada, se existe uma promessa, se a tua árvore foi cortada lá no tronquinho, se existe uma promessa, vai renascer troncos novos, galhos novos, e você vai frutificar muito, muito mais do que você frutificava antes. Tenha fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê. Você não está vendo? Não está vendo. Talvez você não está vendo. Quantas vezes eu chorei e falei, Senhor, eu não estou vendo. Quantas vezes eu limpando a casa e orando e cantando ao Senhor, eu me ajoelhei no meio da casa, no meio da poeira e gritei, Senhor, eu prefiro acreditar, eu prefiro confiar que a minha mãe vai servir ao Senhor. Uma vez a gente estava do lado dela sem falar nada e ela falou assim, você não me fale de igreja. Ela estava bêbada, ela falou, não. E eu falei, não estou falando nada, estou calada. E ali por dentro eu falei, Satanás, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje eu chego lá na mamãe, ela briga com Abraão, com meu marido, e fala, você não fez aquele pendrive com os louvores que eu te pedi. Eu chegava lá, era forró, era funk, era pagode, que ela tinha um bar, ela fechou o bar. Ela evangeliza pessoas. Irmã, promessa é isso. Promessa, quando ela se concretiza na nossa vida, você vai pegar e vai parar e vai ficar olhando assim, vai falar, e você só vai contemplar e você vai falar, meu Deus, como tu és maravilhoso, como tu és maravilhoso. Não desiste do evangelho, não. Não desiste do que Deus tem para a tua vida, não. Porque se você desistir, você vai deixar de experimentar do melhor de Deus. Não desiste do que Deus falou com você. Não desiste daquilo que Deus fez você sonhar. Os sonhos de Deus não morrem. Os sonhos de Deus não morrem. Tá doendo, eu sei que tá doendo. Porque dói, né? A prova do tempo dói. Machuca. Eu sei que machuca. Mas o Espírito Santo, ele vem com refrigério nessa hora. Nessa hora que tá doendo muito e você acha que não vai suportar, nos resta o Espírito Santo. Ô Espírito Santo, me ajuda. Ô Espírito Santo, me ajuda. E Ele ajuda, ele conforta, Ele consola. Quantas vezes Ele me consolou no meio das dores, no meio das lutas, pelas madrugadas, quando não tinha ninguém olhando.
para que hoje eu conquistasse a terra prometida, para que hoje eu conquistasse algumas das promessas dele. E ele não tem só uma promessa para a tua vida, não, ele tem várias. Ele tem promessa na tua vida na área sentimental, na área emocional, na área familiar, na área financeira e na sua área ministerial. Não olhe para as suas limitações, olhe para o Senhor, porque Ele é ilimitado. Amém, minhas amadas, meus amados. Eu agradeço muito a vocês que ficaram aí me ouvindo até agora. Eu espero que essa palavra tenha edificado a tua vida, assim como ela edificou a minha vida durante 20 e poucos anos de evangelho, que tem 22 anos. Quando eu entrei na igreja eu era uma menina e hoje eu sou repleta de cabelos brancos. Repleta de cabelos brancos. Cada cabelinho branco desse representa uma promessa que o Senhor me fez e cumpriu. E eu sou muito grata ao Senhor. Sou muito grata ao Senhor. Lucilene, o Senhor contempla teu coração. Acalma teu coração, Lucilene. Que o Senhor, Ele sabe aquilo que você precisa. Penélope. O Senhor sabe aquilo que você precisa, Mara, Marieta, Mary. O Senhor sabe aquilo que você precisa, pastora Carmen Caropress, que eu amo muito essa mulher de Deus. Pastora Janice, se você estiver aí, que também amo muito. O Senhor sabe cada coisa, cada pedacinho do nosso coração. O Senhor nos sonda e nos conhece, amém? Amém? Hoje eu não trouxe jarrinha, né, para beber um suco nem um café aqui com vocês, mas que o Senhor possa alimentar a tua alma, que o Senhor possa alimentar a tua tarde, que você possa ter uma tarde abençoada. Pastor Marcos pediu muitas desculpas a vocês, mas realmente atrasou o que ele foi fazer, ele não pôde estar. Amanhã ele vai estar com vocês 3 horas da tarde aqui nesse chá, né? Amanhã nós temos culto presencial na nossa igreja. Vai ser uma bênção. A irmã Thaís vai levar uma palavra linda. Hoje à noite, meia-noite, né? Vamos ter o nosso culto, o nosso clamor da meia-noite. Ontem completou 90 dias de clamor, 90 dias que estamos de joelho clamando para que Deus realize os sonhos dele nas suas vidas. 90 dias que temos orado. Olha que maravilha! 90 dias de joelho que nós temos estado pela madrugada, no final de um dia, no nascer do outro, para que Deus realize todos os desejos dos nossos corações. Olha como Deus é maravilhoso, né? 90 dias. Numa quarentena que já perdura há 100 e poucos dias, enquanto existem muitas pessoas desesperadas, a gente está orando, está clamando, está semeando oração, semeando fé, para nós colhermos vitória, né? Hoje, meia-noite, nós vamos aguardar vocês para poder estar nesse clamor. E amanhã, 3 horas da tarde, o pastor Marcos vai estar com vocês, vai estar falando, né, nesse cafezinho da tarde, nesse chá da tarde que ele fez. Convide suas amigas, convide suas irmãs, convide seus irmãos, convide aquela pessoa que está precisando muito de uma palavra, né, e convide, se você estiver no seu trabalho, tiver a oportunidade de conseguir colocar para ver para o seu amigo assistir do seu lado. E eu creio que Deus vai edificar muito as nossas vidas com esse chá da tarde, né? E não vamos esquecer jamais das promessas, né? Maria Aparecida, Pai do Senhor, Maria Aparecida, né? Maria Aparecida, vamos crer, né, minha irmã? Deus vai fazer coisas maravilhosas. Vamos crer. E
Estou esquecendo alguma coisa, pastora Janice, pastora Carmen, de anunciar? Eu também amo vocês, Penélope, amo muito. Estamos esquecendo de anunciar, Penélope, amanhã o culto, hoje de madrugada, o clamor da madrugada, dia 28, uma live no Instagram 100, né, Comunidade Ney Lopes Oficial, com Alex Gonzaga, como é o nome da banda? Jaqueline, Penélope, me ajuda com o nome da banda. Novo Som, que vai ser uma bênção. Eles cantam muito, são um grupo de Deus, né? Uma banda de Deus, junto com o nosso pastor Marcos, que também é um homem usado pelo Senhor no louvor, né? Os louvores maravilhosos que edificam vidas, né? Então, assim, dia 28 vocês não podem perder, tá? Dia 28 vocês não podem perder o que Deus vai fazer nas nossas vidas, o que Deus vai fazer através daquela live. Chama pessoas para assistir, convida, divulguem esse chá da tarde. A gente está acabando de fazer a arte, mas o Abraão não estava em casa para trocar o negócio que o pastor Marcos pediu. Divulguem. Eu não guardo a benção só para você, não. Divulgue o clamor da meia-noite, né? Que a partir de hoje também a gente vai usar, né, as redes sociais da igreja, né? Então não vai ser mais pelo 100, né, pela comunidade oficial, vai ser agora pela 100 Nova Iguaçu, né? Então divulgue. Se você entrar lá no Instagram da 100 Nova Iguaçu, não tiver, vai estar aqui no Facebook. Então divulguem, vamos trazer o máximo de pessoas. A Mara, ela convida todo mundo, né, Mara? As amigas dela entram, Penélope também. Penélope já ganhou pessoas para Cristo, família, né? Então é isso. Que o Senhor possa abençoar esse restinho de tarde, que as irmãs possam fazer aquele bolo de quentinho, aquele bolo de fubá gostoso. Tá? Um beijo no coração de vocês, a paz do Senhor. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer parar tudo só para conversar com vocês, falando do amor do Senhor, tá bom? Um beijo no coração, amo muito vocês. A paz do Senhor.